Ouvi em algumas palestras espíritas sobre os reptilianos. Seria mito ou verdade? O que seria? Depende do que você ouviu. Existem coisas que são verdadeiras, mas tem coisas que não são verdadeiras. O que é que nós temos de verdade sobre isso? Meu Deus. Vou abordar dois aspectos dos reptilianos. Existe uma nomenclatura que se usa muito na literatura espírita para falar sobre os espíritos que são inimigos do Cristo. Existem determinadas coletividades de espíritos que são extremamente resistentes ao bem. São profundamente inteligentes, mas não aceitam o perdão como regra da vida. Eles acham que a lei de Deus é só justiça e não misericórdia. E eles não admitem esse formato no qual você age de misericórdia para recuperar os caídos. E eles, então, acham que não, que a lei de justiça tem que ser cobrada por integral, sem acesso a misericórdia nenhuma. Esses espíritos se consideram os reais detentores da informação do universo. Para quem gosta de Guerra nas Estrelas e que vê os Jedi e os Sith, tem uma noção do que seja. Os dois acham que representam a força. Os Jedi acham que representam a força e tem uma proposta ligada ao amor. Os Sith acham que representam a força, mas tem uma proposta ligada com a violência. Então, guardado as devidas proporções, essa coletividade de espíritos ele não aceita a misericórdia. Embora eles também sejam inscritos na mesma condição, porque são devedores com a lei, mas eles fazem oposição ao Cristo. Eles não fazem oposição a mim, a fulano, ao Rafael, não. A oposição é ao Cordeiro, ao governador planetário. Esses espíritos são intitulados na literatura espírita pelo nome de os dragões. Quem já viu algum dragão já percebeu qual é a classe que eles pertencem. Eles são répteis. Os dragões, pelo mito, né? Pelo mito, eles são répteis. Então, os reptilianos, dentro desse conceito, representariam as entidades extremamente inteligentes e que não estão dispostas a um processo de abertura para o amor. Esse termo, ele existe, mas a literatura espírita nem trata muito isso, sabe por quê? Porque, segundo André Luiz, na obra Agenda Cristã, o mal não merece comentário em tempo algum. Quando você se volta para esse tipo de questão, nós criamos imagens muito negativas na cabeça das pessoas e umas certas crenças que podem nos afastar da verdade. Porque, no fundo, o Cristo governa o planeta há 4,5 bilhões de anos, sem deixar o posto. Já os dragões, eles fazem oposição ao Cristo desde a criação do mundo, mas suas lideranças vão trocando, porque eles não suportam permanecer no mal tanto tempo. A lei de Deus determina o processo de aproximação do amor. E mesmo que eles façam força para resistir a esse processo, haverá um momento em que eles não conseguirão resistir e naturalmente serão arrastados para o natural fenômeno de evolução que nos chama para o amor, porque só o amor consegue conferir a nós a paz. Não é impossível ser feliz sem amar. Impossível. Então chega uma hora que ele mesmo não suporta o desamor e ele tomba. E aí os espíritos colhem e levam para cuidar deles. E as lideranças entre os dragões estão sempre trocando. E uma outra circunstância que também pode-se falar dos reptilianos aparece em uma obra de Herculano Pires. Eu não vou lembrar o nome dela porque eu estava lendo no avião e botei na bolsa da frente e eu desci e a obra ficou. Mas nessa obra ele diz o seguinte, não quero assustar ninguém, mas é uma questão bastante lógica. Nós somos oriundos da primeira espécie que se tornou consciente no planeta. Então, a linhagem macacoide foi a primeira que se tornou consciente. Se o processo evolutivo vai continuar se dando, outras espécies naturalmente evoluindo chegarão à condição de consciência.
Então, quem já assistiu o filme Avatar, viu uma linhagem que evoluiu dos felinos. Então, dentro dessa lógica, Herculano Pires comenta da possibilidade de que outras espécies de mamíferos, também bastante tempo à frente, não agora, né, vão chegar a uma condição aí de se aproximar da consciência. Nossas condições macacoides, semelhantes à que nós temos hoje de outros animais, têm 10 milhões de anos. Então, por essa lógica, daqui a uns 10 milhões de anos, pode ser que a gente comece a ter outras espécies conscientes dentro do planeta. E aí, os répteis podem, de repente, começar a ter condição de intelectualidade na Terra. Vamos aguardar para ver o que acontece.